Olá pessoal, a atividade de vocês de hoje é sobre problemas envolvendo números reais, certo? Radiciação, potenciação. Então na primeira questão tem o seguinte: calcule o valor da expressão abaixo. Raiz de 2 elevado a sexta, mais 2 raiz de 3 elevado a quarta, mais 3 negativo vezes a raiz de 7 elevado a 2, mais a raiz quadrada de 1 sobre 2 elevado a 2 negativo. Como resolver isso? A gente tem aqui no nosso exemplo a expressão parecida, a raiz quadrada de 3 elevado a 4, mais 2 raiz de 2 elevado a 6, mais 5 raiz de 7 negativo elevado a 2, mais a raiz de 1 sobre 3 elevado a 2 negativo. Você tem a raiz quadrada aqui, né, de 3 elevado a 4. Como a gente já viu na aula anterior, esse 4 aqui, que está como expoente tudo aqui, ele passa a ser expoente do radicando, né? Esse 3 aqui. A mesma coisa aqui, só que aqui você tem um produto, né? 2 vezes raiz de 2 e tem uma potência forte, a potência de produto. Então todos esses fatores do produto ficam elevados a 6. O 2 que está fora fica elevado a 6, né, para você poder tirar esses parênteses. E o 2 que está dentro da raiz também fica elevado a 6. É só você fazer isso. Distribui esse expoente. Vai ser a mesma ideia aqui no caso desse 5 negativo vezes raiz de 7. O 5 negativo vai receber esse 2, certo? Ele vai ficar elevado a 2. Tá aí o sinal de menos, para onde ele foi? Como isso aqui é negativo, o expoente é par, então vai ficar positivo. Então você esquece. Então fica 5 ao quadrado, vezes esse 2 também vai elevar o 7, que está dentro da raiz. E aqui você vai ter o seguinte: a raiz quadrada de 1 sobre 3 elevado a 2 negativo vai ficar raiz de 3 sobre 1 elevado a 2. Veja, você trocou o numerador pelo denominador e trocou o sinal do expoente. Estava negativo e ficou positivo. E por que isso funciona? Primeiro, nós temos uma propriedade que diz o seguinte: se você tem uma base, né, não nula, claro, que está elevada a um expoente negativo, isso vai ser igual justamente o inverso dessa base elevada a esse expoente, só que agora positivo, né? A elevado a n negativo fica 1 sobre a elevado a n. Quando você aplica isso a uma fração, essa propriedade 1 aqui a uma fração, você obtém o seguinte: você vai ter a sobre b elevado a n negativo, isso vai ficar 1 sobre essa fração a sobre b elevado ao expoente agora positivo, né? Tem uma potência aqui de uma fração, então tanto o numerador como o denominador ficam elevados a n. Agora você pode inverter isso novamente, né? O inverso de a elevado a n sobre b elevado a n é b elevado a n sobre a elevado a n, que você pode retornar à forma de potência, né? Vai ficar b sobre a elevado a n. E aí é justamente porque quando você tem a raiz quadrada aqui de a sobre b, né, elevado a n, negativo, essa raiz ela pode ser distribuída para cima e para baixo. Aí você vai poder aplicar essa propriedade, ou seja, você troca o numerador pelo denominador, troca eles de lugar, o expoente agora fica positivo e você retorna a raiz, né? A raiz de b sobre a raiz de a é a raiz de b sobre a elevado a n. Isso tudo que eu disse aqui é só para justificar essa troca que a gente vai fazer lá na expressão, certo? Para você não pensar que é alguma coisa que foi feita aleatoriamente. Não é aleatoriamente. Tem uma explicação para isso. Só que para a gente não ter que fazer isso, isso e isso, eu resolvi só colocar para você essa dica, certo? Você troca eles de lugar e troca o sinal do expoente. Não vai precisar fazer todo esse processo, eu só estou justificando. Bem, agora que você já sabe por que essa troca foi feita, né? Agora a gente pode dar prosseguimento às nossas contas aqui. Então vamos lá. 3 a quarta é 81. E aí vai ficar a raiz quadrada de 81. 2 elevado a sexta é 64. Né? Se você multiplicar o 2 por ele mesmo 6 vezes seguidas, dá 64. A mesma coisa aqui, dentro da raiz tem 2 a sexta, então é 64 também. Mais 5 ao quadrado é 5 vezes 5, é 25. Vezes a raiz quadrada de 7 ao quadrado, né? Você já deve saber aí que vai dar 7. Mas enfim, 7 ao quadrado é 7 vezes 7, fica 49. E aqui a gente já viu que esse raiz de 3 sobre 1 ao quadrado é a própria raiz de 3 ao quadrado, que vai ficar só o 3. A raiz quadrada de 81 é 9. Aqui você vai ter 64 vezes a raiz quadrada de 64, que é 8. Então fica 64 vezes 8. Mais 25 vezes a raiz quadrada de 49. A raiz quadrada de 49 é 7. Então fica 25 vezes 7. E aqui a raiz quadrada de 3 ao quadrado é o próprio 3, né? E agora ficou só uma continha aqui. Você só precisa multiplicar 64 por 8 e 25 por 7 para poder terminar, né? Você vai ter 9 mais 64 vezes 8 é 512. 25 vezes 7 é 175. Agora é só você somar. E quando você soma tudo, dá 699. Então é seguindo essa ideia que vocês resolvem a primeira questão. Segunda questão. Identifique a alternativa correta. A expressão, da forma que ela está aqui, é igual a quanto? Então a gente vai utilizar um exemplo parecido com esse
para você entender como fazer. O exemplo que a gente tem aqui é esse. Raiz de 3 vezes a raiz sétima de 3 elevado a 9 sobre a raiz 14ª de 3 elevado a 18. E aí você pensa, eu vou ter que fazer esse 3 elevado a 9 e esse 3 elevado a 18? Não, você não vai precisar calcular essas expressões. O que a gente vai utilizar é aquele conceito que a gente viu em aulas anteriores de transformar uma radiciação numa potenciação. Então você tem aqui a raiz sétima de 3 elevado a 9, você já sabe que esse radicando 3 vai ficar elevado a esse 9, não é? E aí você pode transformar isso em 3 elevado a 9 sobre 7. O expoente do radicando vira numerador, o índice de radiciação vira denominador. A gente viu isso várias vezes em aulas passadas. A mesma coisa você vai fazer para o raiz 14ª de 3 elevado a 18. Vai ficar a raiz 14ª de 3 elevado a 18. Esse 18 vai para cima, o 14 vai para baixo. Só que 18 e 14 são pares, então você pode simplificar essa fração por 2. 18 por 2 é 9 e 14 por 2 é 7. E você veja que, apesar de ser um pouco diferente essas duas expressões a princípio, na verdade elas são a mesma coisa. 3 elevado a 9 sobre 7. E aí o que é que você vai ter? Que essa expressão vai ficar igual a isso aqui. Em vez de você colocar agora a raiz sétima de 3, né, elevado a 9, você vai colocar 3 elevado a 9 sobre 7. E em vez de você colocar a raiz 14ª de 3 elevado a 18, você vai colocar 3 elevado a 9 sobre 7 também. Só que esse número dividido por esse, né, vai dar 1 e vai ficar só esse raiz de 3. Então a resposta desse exemplo é a raiz de 3. E é seguindo essa ideia que você resolve a segunda questão. Terceira questão. Um número real A é tal que A é igual a 5 vezes a raiz de 32 menos o cubo de 2 raiz de 2. Qual é o valor de A? Nessa questão você vai ter que ter atenção ao seguinte. O número 32 ele não é primo. Então você vai precisar fatorar ele para resolver essa questão. E depois você vai precisar calcular a potência. Por fim, fazer a subtração. Mais uma vez a gente tem um exemplo para nos guiar. O número real A é tal que... Veja que é uma expressão parecida com a que você tem lá. Qual é o valor de A? Primeiro, você tem 9 raiz de 48. 48, ele não é primo, né? O único par que é primo é o 2. 48 é par, mas não é primo. Solução. Primeiro, você vai ter que fatorar esse 48. Em seguida, calcular a raiz dele. Então, a fatoração do 48 é 2 elevado a 4, né? São 4 fatores 2 vezes 3. E a raiz dele, como a gente já viu também em aulas anteriores, como fazer isso aqui, né? Você vai calcular a raiz de 48, que vai ser a raiz dele na forma fatorada, ou seja, 2 a quarta vezes 3. Vai distribuir essa raiz para o 2 a quarta e para o 3, né? A raiz de 2 elevado a 4, né? 2 elevado a 4 é 16, que a raiz de 16 vezes a raiz de 3. Só que a raiz de 16 é 4, então fica 4 raiz de 3. A gente descobriu quanto vale a raiz de 48 na sua forma simplificada, 4 raiz de 3. Agora a gente precisa calcular a potência, né? A potência que vem lá no seu problema. Claro que não é essa daqui, essa é a do exemplo, mas a ideia é a mesma. 3 raiz de 5 elevado a 3, você sabe, né? Isso é uma multiplicação. 3 vezes a raiz de 5 elevado a 3 e tem uma potência fora, né? Tem um expoente aqui. Então você vai elevar cada um dos fatores. Vai ficar 3 a terceira vezes a raiz quadrada de 5 a terceira. 3 a terceira é 27, né? 3 vezes 3 vezes 3 dá 27. E aqui dentro, 5 a terceira, você faz essa quebra, 5 ao quadrado vezes 5, só para você poder simplificar. 5 ao quadrado, né? Quando você fizer a raiz quadrada de 5, ao quadrado vai ficar 5, por isso que sai um 5 para fora. E esse 5 que sobra, fica a raiz de 5. Então fica 27 vezes 5 vezes a raiz de 5. 27 vezes 5 é 135. Então, essa potência vale 135 raiz de 5. Finalmente, a gente pode calcular o valor da nossa expressão. 9 vezes a raiz quadrada de 48 vai ficar 9 vezes 4 raiz de 3, não é? Fica 9 vezes 4 aqui é 36, né? Que é 36 raiz de 3, menos 135 raiz de 5. Nós não vamos precisar mais fazer nada nesse exemplo, porque você tem raiz de 3 e raiz de 5. Eles não são semelhantes, não tem como continuar, certo? Você vai deixar assim. Mas, se no seu caso tiver como continuar, por exemplo, você parou em raiz de 2 e raiz de 2, você faz a subtração, certo? Você dá prosseguimento. Aqui é porque eles foram diferentes, no caso do exemplo, e para por aqui. Mas a ideia que você vai seguir para resolver é exatamente a mesma. Quarta questão. Consideramos os números reais A igual a 3 raiz de 2 e B igual a 2 raiz de 3. Determine a razão A sobre B, dando a resposta na forma de número decimal. Então, uma das formas de fazer essa questão é calculando primeiro as raízes, com a calculadora ou por aproximação, como a gente já fez em aulas anteriores. E depois é que você faz a divisão. Existem outras formas de resolver, eu vou mostrar uma, mas você fica à vontade para resolver de outras formas. Então, determine a razão A sobre B em forma decimal, onde A é 5 raiz de 7 e B é 8 raiz de 3. Solução. A gente vai considerar o seguinte, a raiz de 7 é aproximadamente 2,64, certo? Pegando as duas. E a raiz quadrada de 3 é aproximadamente 1,73. Daí é só você calcular o A
e o B tendo essas aproximações, né? Se A é R$5,07 no nosso exemplo, então isso é 5 vezes 2,64, que é 3,2. O B é R$8,03, e isso vai ficar igual a 8 vezes 1,73, que vai dar 13,84. E aí, fazendo a divisão, né? A sobre B, R$5,07 sobre R$8,03, vai ficar 13,2 sobre 13,84, que dá aproximadamente 0,95. Quinta questão. São dados os números reais x igual a 2 vezes de 10 e y igual a 10 vezes de 2. Qual é o valor da expressão x ao quadrado e y ao quadrado? A dica aqui é que você primeiro calcule o x ao quadrado, depois você calcule o y ao quadrado e, por fim, você faça a multiplicação entre eles dois. Mas a gente tem um exemplo aqui para reforçar a ideia. São dados os números reais x igual a 3 vezes de 15 e y igual a 7 vezes de 19. Qual é o valor da expressão x ao quadrado e y ao quadrado? Então, primeiro, a gente faz o x ao quadrado. X ao quadrado vai ficar 3 raiz de 15 ao quadrado. Como a gente já sabe, né? Potência de produto, 3 ao quadrado, raiz de 15 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9. A raiz quadrada de 15 ao quadrado é o próprio 15. Fica 9 vezes 15, que dá 135. Calculando o y ao quadrado, seguindo a mesma ideia, vai ficar 7 raiz de 19 ao quadrado, que vai ficar 7 ao quadrado, raiz de 19 ao quadrado, certo? 7 ao quadrado é 49. A raiz quadrada de 19 ao quadrado é o próprio 19, e você vai ficar com 49 vezes 19, que é 931. E aí, por fim, né, é só você multiplicar eles dois, o x ao quadrado por y ao quadrado, que no nosso caso aqui do exemplo é 135 vezes 931, resultando em 125.685. Com isso eu finalizo a explicação, espero que vocês tenham compreendido e até a próxima.